E gostaria de começar esta palavra aqui lendo no livro de Mateus, né? E nós vamos pegar aí um gancho aqui no livro de Mateus, que diz assim, Mateus 24 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão as coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Então, Jesus estava falando aqui sobre o fim dos tempos, né? Porque a gente está vendo aí uma possível guerra que, na verdade, já começou na sua fronteira pessoal ali, daquele país ali, próximo à Rússia, né? E ali a gente está vendo que está havendo muita preocupação por meio dos especialistas, das pessoas entendidas esses assuntos internacionais, de conflitos internacionais, porque a nação russa ela contém bombas atômicas e aquela área ali ela faz fronteira entre a Rússia e a Europa. E a Europa é as meninas dos olhos do Ocidente, né? E, enfim, dos Estados Unidos, a maior superpotência da Terra atualmente. E então há muita preocupação das nações. Eu vi ali na reunião da ONU, Conselho de Segurança da ONU, a própria China pedindo cautela. Então existe muita preocupação. Por quê? Porque há o perigo de se encadear uma terceira guerra mundial. E a terceira guerra mundial ninguém quer, porque é a devastação da humanidade, né? Porque eles não vão mais apenas usar bombas chamadas convencionais, né? Usarão bombas nucleares. E então existe muito temor em relação a isso aí. Mas a Bíblia ela vem dando um cenário diferente do que a gente possa, apesar dos temores. Os temores são reais, eles têm a sua causa, e nós não devemos nos desfazer dos temores, nós devemos usar a cautela, né? Como todos estão usando agora, porque ali aquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o país está tentando lembrar aqui o nome, e temos até jogadores brasileiros lá, alguns jogadores lá já foram jogando, tem jogadores lá já preparados, está com a mala dele preparada, a qualquer momento pode ir embora do país se realmente houver a guerra. E estão pedindo calma, né? Aquela velha história, né? Aquela velha turma, né, sábia, que diz, né? Para com isso, nada disso, deixa Deus. Porque, na verdade, é um conflito antigo aquilo ali. É complicado. A gente que está por fora diz, por que não vai lá e tal, resolve, mas não é assim. É uma coisa histórica, né? Para começar, uma grande parte daquele povo ali é russo. Então, a gente vê que é irmãos brigando com irmãos. É uma coisa complicada. É como se aqui um lado do país, do Brasil, se desentendesse com o outro lado, lá com outro estado, e começasse a guerrear, quer dizer, seria brasileiros contra brasileiros. Então, seria um conflito entre irmãos, né? E nós estamos aqui, então, vamos pegar aqui, vamos no livro de Daniel, que diz assim, e diz assim no livro de Daniel 11, versículo 38, diz assim, mas em seu lugar honrará
a um Deus das forças, e um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Os que o reconhecerão multiplicarão a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul levantará contra ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, a Bíblia está falando aqui de guerras. Aquilo que Jesus disse lá, porque o livro de Daniel é bem mais aqui aquém, né, de Jesus, né? É antes de Cristo. E Jesus estava falando lá no livro de Mateus que haverá conflitos, nações levantarão a mão contra a nação. Haverá conflitos, guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. E essa palavra aqui, mais em seu lugar honrará a um Deus das forças. Então, há um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Em outra tradução diz, o Deus das fortalezas. Né? Ou seja, o poder bélico. Por quê? Porque ontem eu estava à frente da televisão e vi um homem falando que depois que Putin, o presidente ali da Rússia, chegou ao poder, ele se fortaleceu com as armas. Né? Ele fortaleceu, ele aumentou o poder bélico da Rússia. Então a gente vê, irmãos, amigos e amigas, que está se cumprindo a palavra de Deus. A gente vê em pleno século XXI, em que os homens já foram lá na Lua, né? Já estão querendo voltar, estão querendo ir em Marte, e a humanidade está crescendo numa volúpia tremenda em matéria de conhecimento tecnológico, né? Em matéria de conhecimento científico, né? A humanidade ainda está travando guerras que, ao nosso ver, são desnecessárias. Porque numa geração atual, seria sábia nós nos assentarmos. E, em vez de irmos para um conflito armado que pode perecer muitas vidas, lá já está perecendo vidas. Né? Dentro do próprio país já está havendo um conflito interno ali, como eu disse, uma parte ali da nação é Rússia, e eles são chamados de separatistas, eles já estão se degradando com o governo local e já está havendo mortes. Então, por que não evitar? Por que não sentar para o diálogo, para tentar resolver no diálogo? Né? Especialmente em nome do civilismo. Mas, em vez disso, a gente vê as nações se degradando. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Não há como fugir. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, sem que primeiro realize aquilo que ela foi proferida. Então, os temores, eles são úteis. Né? Nós devemos manter o temor, porque com o temor vem a cautela. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim porque diz assim, né? A gente pega aqui no livro de Daniel. O livro de Daniel ele é chamado Apocalipse do Velho Testamento. E assim, Daniel 11, 36, é assim: e este ele fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor
das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, ainda não se cumpriu a palavra de Deus na sua inteireza, porque o anticristo, ele reinará. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir, porque Paulo diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus não mente. Então, isso que a gente está vendo aí não é o holocausto que alguns pregam aí, vamos dizer assim, se a gente for ver a luz da palavra, não. Né? O holocausto nuclear, não. Porque isso aí é apenas o cumprimento, é o princípio das dores. Vocês que são mulheres, tiveram filhos, sabem que as contrações, elas vêm, né? E voltam, vem e volta, até que vai aumentando cada vez mais intensamente, até a criança, até dar à luz à criança. Assim, é o cumprimento da palavra de Deus na sua totalidade, né? Esse é o princípio das dores. Agora, vem e volta, aí vai aumentando, vai ficando cada vez mais intenso os conflitos armados, as lutas, as guerras, as querelas, né? A ponto de que aí não tem mais jeito. Aí se dá à luz o retorno de Cristo à Terra, né? Aí quem estiver preparado vai ficar com o Senhor. Quem não estiver preparado, então vamos nos preparar. Aquele rapaz, eu vi hoje de manhã, ele falando que eu estou com a mala aí preparada, o rapaz, jogador brasileiro, um jovem rapaz lá brasileiro, está jogando lá na Ucrânia. Qualquer coisa, se for guerra mesmo, vou pegar aqui minha mala, vou sair, né? Vou sair a voar. E então essa é a mensagem que eu tenho hoje para vocês, falando de que vamos continuar orando pela paz mundial, mas vamos continuar orando principalmente para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus, porque enquanto Jesus não vem, um certo pastor, ele disse, quando um homem lhe perguntou, mas a gente vê falar que Jesus vem, nunca vem, nasce gente, morre gente, Jesus nunca vem, vocês evangélicos dizem que Jesus vem, e ele nunca vem, e ele falou, é verdade, mas enquanto Jesus não vem, muitas pessoas estão indo se encontrar com ele através da morte. E será que todos estão preparados espiritualmente? Porque a palavra de Deus, ordenando para Israel, diz assim, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com teu Deus. Por quê? Porque Deus não quer que eu e você se encontremos com ele despreparado. E como é que a gente pode se preparar? Porque a Bíblia diz que nenhuma carne se justifica diante de Deus. Então não tem como a gente justificar, eu fiz aquilo porque eu fui induzido, porque eu fui enganado, porque eu fui levado. Não tem como se explicar. Ou botar a culpa em outra pessoa, ou nos pais, ou nos líderes, né, religiosos. Não. A nossa responsabilidade, ela é pessoal, né? Existe duas linhas de pensamento muito fortes, duas linhas teológicas, na teologia. Um é dos calvinistas e o outro é dos armenianos. Os calvinistas, eles creem que Deus já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quer dizer, quem vai se perder e quem vai se salvar. Os armenianos, são os calvinistas, os armenianos, eles creem o seguinte, do qual eu pertenço, ao livre-arbítrio. O homem escolhe aonde ele vai passar a eternidade. A eternidade, ou seja, no céu onde não existe tristeza, nem luto, nem amargura, nem dor. Isso faz parte do hino da harpa, né? Ou um terrível lago de fogo, né? Na perdição eterna. Mas isso aí é uma escolha pessoal. Nós armenianos acreditamos que é uma escolha pessoal do homem. O homem foi que escolheu. Deus, ele enviou o seu Filho para dar a sua vida por nós. Então, como eu vou me justificar diante de Deus? Através de Cristo. Jesus é o nosso advogado. Você já viu como, quem tem aí conhecimento jurídico,
ou até mesmo advogado na família, ou advogado ou advogada. Sabe que o advogado, o papel dele é advogar a causa do réu, né? Então, Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é aquele que advoga a nossa causa. Ele é aquele que leva ao Pai Eterno, é o nosso grande intercessor. A Bíblia chama ele do nosso grande intercessor, aquele que intercede por nós. E ainda temos o auxílio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Deus sabe, aquele que conhece os corações, os pensamentos, ele sabe qual é a intenção do Espírito. Que na verdade ele está intercedendo pelos santos, pelos aqueles que creem, pelos aqueles que há de herdar a vida eterna. Mas para isso é preciso nós confiarmos em Jesus, não em nossos méritos pessoais. Nós não somos salvos por méritos, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele é a nossa justificação diante de Deus. Está aí como nós vamos justificar. Por quê? Porque somos por natureza pecadores. Está entranhado né, quando surgiu aí o projeto do genoma, né, na nossa genética. O sábio Salomão dizia que porque não há homem que vive e não peque e pratique o bem. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Todos nasceram mortos e destituídos da glória de Deus. Então, Cristo ele vem nos trazer essa grande... Está vendo que salvação maravilhosa? Gente, se nós pararmos para... Como Paulo diz, imensa maravilha da ciência, do conhecimento profundo de Deus, que nos trouxe tão grande salvação, tão grande remissão. Paulo considerou tudo perda por amor de Cristo, pela loucura da pregação da cruz. Por quê? Porque naquela época quem era pendurado no madeiro, segundo a lei do próprio Deus, era maldito. Ele se tornou maldito para que nós recebêssemos a bênção do crente Abraão, que foi o primeiro homem, segundo os historiadores, ou pelo menos dos primeiros, ou o que mais a gente conhece, de que adorou o Deus único, o Deus verdadeiro. Os demais adoravam Deus nas suas multiformas. Então, essa é a mensagem. Vamos confiar em Deus, vamos continuar orando, vamos continuar espalhando a mensagem de amor, a mensagem de fé, a mensagem salvadora desta graça maravilhosa do nosso Senhor, que veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu lá na Palestina. Aquele menininho lindo, filho de um carpinteiro, de Maria, mas que na verdade eles mesmos sabiam que era filho do Altíssimo, que foi gerado pelo poder do Espírito Santo para nos salvar, para nos remir dos nossos erros, das nossas mazelas, dos nossos fracassos, dos nossos pecados. Glória a Deus, Jesus nasceu. Nós temos um Salvador, nós temos um remidor, aquele que nos remiu diante do Pai, o qual é patente todas as coisas. Todas as coisas estão patentes diante dele, até mesmo a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos confirma diante de Deus e nos salva. Amém? Eu quero desfazer uma pequena injustiça que eu cometi aqui, né? Porque eu sou fã de Álvaro Tito, mas a música que eu cantei um pedacinho aqui é de Kleber Lucas, do qual também eu sou muito fã, um grande cantor também. Que Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos por todos, que o Senhor venha nos abençoar. Obrigado por mais esse dia, essa tarde abençoada, venha nos dar uma noite também abençoada. Se Deus tenhamos um entardecer continuamente tranquilo, na Tua paz, na Tua graça, na Tua misericórdia, e que o Senhor venha nos firmar na confiança e na fé, na força da Tua palavra, no cumprimento da Tua palavra santa sobre as nossas vidas e sobre todos os povos, nações e tribos e línguas. Guarda-nos no Senhor, na fé e na certeza da salvação eterna, através desse nome que é sobre todo nome,
No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te peço mais uma vez pelos que estão enfermos, cura-os, levanta-os, liberta-os que estão amarrados, presos, seja lá por que cadeias, mas que o Senhor os liberte, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do adversário, do inimigo. Em nome de Jesus é que nós pedimos, agradecemos. Amém. Fique na paz, Senhor.